foi tão atípico que por que não inovar este Natal e servir o bacalhau à sobremesa? A mim parece-me muito bem, sobretudo se for um bacalhau como este, de doce de ovos, amêndoa e canela, com uma base de massa de tarte e uma cobertura crocante de massa folhada. Então o que é que nós precisamos para fazer este nosso bacalhau de Natal doce? Primeiro, precisamos de um molde de bacalhau. Eu fui à internet, procurei vários bacalhaus, encontrei um bacalhau que me satisfez e imprimi numa papelaria, numa folha A3 para fazer um bacalhau grande. Mas vocês podem imprimir o bacalhau que vocês quiserem fazer numa folha A4 e fazer este bacalhau mais pequenino. Eu decidi fazer um recheio que eu acho que é bastante festivo, mas também podem usar esta ideia e fazer com outro recheio. Se vocês quiserem, até podem fazer mesmo um recheio de bacalhau e fazer esta versão salgada. Depois, vamos precisar da massa para ser o corpo do nosso bacalhau. Como é Natal, eu decidi fazer uma coisa um pouco mais especial e usar dois tipos de massa. Uma massa de tarte para a base e depois uma massa folhada para a cobertura. Se vocês quiserem simplificar, podem usar a mesma massa para a base e para a cobertura. Ao usar as duas massas, vamos tornar este bacalhau mais rico, porque vai haver um contraste de texturas e de sabores mais interessante, mas das outras maneiras também funciona. Claro que isto é uma ideia engraçada e divertida, mas não deixa de ser deliciosa. Por isso, se vocês não se quiserem dar ao trabalho de fazer um bacalhau, podem fazer na mesma com formato redondo ou retangular. E se vocês forem, por exemplo, vegetarianos e não quiserem comer bacalhau, nem que seja deste, podem fazer no formato de uma folha de couve, por exemplo. O importante é fazerem. Começamos por fazer o recheio do nosso bacalhau e para isso o primeiro passo é fazer doce de ovos. Eu já vos ensinei a fazer aqui doce de ovos no canal, por isso se tiverem dúvidas vão ver o vídeo original. Começa-se sempre por fazer uma calda de açúcar com o açúcar e a água, mexe-se ao início, leva-se ao lume e já não se mexe mais, deixamos esta calda atingir o ponto de pérola, que é quando a calda está mais ou menos entre 105 e 107 graus e uma gotinha cai lentamente da colher quando levantamos a colher. Deixamos arrefecer uns 5 minutinhos e depois vamos juntando pouco a pouco e mexendo sempre às gemas batidas. Depois vamos retornar a gema já com a calda de novo ao lume e vamos mexer sempre em lume baixinho até que o doce de ovos se espesse. O doce de ovos não vai ficar muito espesso neste ponto, o que vocês vão procurar é que ele não ferva e que se comece a apreciar um ponto de estrada. Ele vai ficar com esta consistência assim fluida. Neste momento retiram do lume, colocam num recipiente, tapam bem à superfície com película aderente e levam ao frigorífico até arrefecer completamente. Depois de frio, vamos fazer o recheio com os restantes ingredientes. A farinha de amêndoa, eu vou deixar aqui também o link de um vídeo onde eu vos ensino a fazer farinha de amêndoa, amêndoas palitadas, mas pode ser granuladas ou podem partir vocês aos pedacinhos e um pouco de canela se gostarem. Numa tigela começamos por colocar o doce de ovos, que como vocês veem depois de frio fica bastante mais firme, a farinha de amêndoa e a canela e vamos mexer para integrar bem todos estes ingredientes. É um pouco difícil ao início porque a mistura fica espessa. Juntamos depois as amêndoas palitadas e vamos integrá-las e distribuí-las bem na mistura. Assim que estiver tudo bem integrado, vamos reservar o recheio e tratar das massas. Estas são as duas massas que eu vou usar para o corpo do bacalhau. Massa de tarte ou massa quebrada doce é a receita tal e qual aqui do canal e massa folhada também é a receita que eu já vos ensinei a fazer. Mas se preferirem podem substituir por massa folhada de compra. Antes de começar a montar o bacalhau, vamos apenas certificar que o bacalhau cabe no tabuleiro de ir ao forno. E agora sim, vamos começar por esticar a massa de tarte. Esta massa, como está no frigorífico, ela está bem compacta, então vamos descompactá-la, formá-la num disco, polvilhar uma bancada e a própria massa com farinha e com o rolo da massa começamos a esticar até que ela tenha mais ou menos 1 centímetro de espessura. Nesta altura colocamos a massa numa folha de papel vegetal e colocamos o molde do bacalhau por baixo, que é para termos a certeza que nós estamos a esticar a massa para preencher todo o formato do bacalhau. Se percebermos que estamos com dificuldade de preencher algum cantinho, vamos roubar massa a sítios onde a massa sobra e depois colocamos onde falta, fazendo uma espécie de puzzle. Se fizer falta, polvilhamos com um pouquinho mais de farinha e depois passamos com o rolo por toda a massa, sobretudo nesta parte dos remendos, para termos a certeza que a massa fica toda da mesma espessura. E agora cortamos o bacalhau. Colocamos por cima da nossa massa e agora com uma faca afiada e muito cuidado, recortamos a toda a volta para marcar na massa de tarte o formato do bacalhau.
Esta massinha que sobra vocês podem guardar para outra receita ou então, se quiserem, podem até utilizar para fazer umas bolachinhas. Retiramos o molde do bacalhau e temos aqui a base da nossa sobremesa. De seguida, com as costas de uma faca, vamos marcar a toda a volta do bacalhau um rebordo de mais ou menos 1,5 cm. Isto vai nos ajudar a delimitar onde vai ficar o nosso recheio. E falando em recheio, vamos então colocá-lo neste espaço que nós marcamos. Se vocês por algum motivo virem que o vosso recheio está menos espesso que o meu, antes de colocarem na massa, podem juntar ao recheio mais um pouco de farinha de amêndoa. E agora esticamos a massa folhada, da mesma maneira que esticamos a outra, com um pouquinho de farinha em baixo e em cima. Vamos girando a massa e vamos testando para ver se a massa já ocupa o tamanho do bacalhau. Vamos esticando e ajeitando com o rolo para ir preenchendo os espaços que nos faltam. Vamos sempre soltando a massa da mesa para certificar que não agarra à mesa, e assim que tivermos o tamanho correto de bacalhau, batemos um ovo e vamos pincelar aquele rebordozinho que deixamos, que é para a massa folhada colar na massa de tarte. Reparem que ali na cauda não tem muito recheio, é de propósito, porque é tão fininho que o recheio iria sair. Agora enrolamos no rolo da massa a massa folhada e desenrolamos por cima do nosso bacalhau. Calcamos muito bem, pressionamos para ficar bem aconchegadinho. Vamos com a faca fazer uns buraquinhos para soltar algumas bolhas de ar que possa haver e assim ajudar a que ir a melhor, e também no forno, que vai fazer com que o vapor saia e o nosso bacalhau não vai empolar. E agora vamos cortar a toda a volta com uma faca o formato do bacalhau, tendo cuidado de deixar a massa folhada um pouquinho, com uns milímetrozinhos de sobra por fora da massa de tarte. Com uma espátula, com os dedos, vamos ajeitando bem todo o rebordo de maneira a que fique mais perfeitinho e também certificando-nos que fica tudo bem coladinho. Por fim, pincelamos todo o nosso bacalhau com o ovo batido e levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus até que fique bem douradinho. Vai demorar mais ou menos meia hora. Eu desconfio que esta venha a ser a minha receita preferida de bacalhau. É tão saboroso, sabe mesmo a Natal. Esta é a última receita de Natal deste ano. Eu espero que vocês tenham encontrado em todas as receitas que eu fui partilhando várias inspirações que tornem o vosso Natal mais doce. Desejo-vos um excelente Natal e vejo-vos para a semana, também na terça-feira, para o último vídeo do ano. Tchau! Também querias bacalhau, Lolinha? Também querias bacalhau?